3 de julho, Santo Otão Bispo, do ano de 1139. Natural da Suábia, teve Otão pais piedosos que deram ao filho uma educação muito sólida. As virtudes como os grandes talentos fizeram-no merecedor da estima de todos com ele viviam. O imperador Henrique IV nomeou um capelão de sua irmã Judite, esposa de Boleslau, duque da Polônia. Durante a estada na Polônia, aprendeu a língua daquele país. Judite morreu e Otão foi pelo imperador chamado ao cargo de secretário e mais tarde de chanceler da corte. Quando, anos depois, morreu Roberto, bispo de Bamberg, foi o próprio imperador que indicou Otão para sucessor do mesmo, na sede episcopal. Debalde este relutou. Henrique insistiu naquela nomeação acertada, e Otão aceitou a mitra ao bispado de Bamberg. Grandiosa lhe foi a entrada na metrópole. Embora fosse inverno, Otão, quando chegou perto da cidade, apeou e, descalço sobre a neve, andou até a catedral. Não tardou em relatar ao Papa a história da nomeação e pessoalmente foi a Roma fazer ao vigário de Cristo a entrega da mitra e do báculo, pedindo humildemente a exoneração do cargo, do qual se julgava indigno. O Papa, porém, confirmou a investidura do imperador, deu a Otão o palio e conferiu-lhe a sagração de bispo. Assim, autorizado, tornou-se Otão um grande apóstolo da sua terra. Um dos seus principais cuidados foi aproximar o imperador do Papa e fazer terminar a luta entre esses dois poderes temporal e espiritual. Com tanta habilidade soube agir que não desmereceu a estima do soberano. Além de muitas igrejas, construiu 21 conventos. Perguntado uma vez por que fazia tantos mosteiros, respondeu: os conventos são a defesa da inocência, o abrigo da penitência, o refúgio dos pobres, doentes e necessitados. Era admirável o amor que tinha aos pobres. Quanto mais dava aos desprotegidos de fortuna, tanto mais lhe cresciam os recursos. Em pessoa visitava os pobres doentes, confortando-os material e espiritualmente. Na sua vida particular, contentava-se com pouca coisa, e em sua casa reinava a maior simplicidade. Houve quem censurasse e reprovasse esse modo de viver do bispo, mas Otão respondeu: os bens do bispo são esmolas dos fiéis. Não convém, portanto, que os gastemos inutilmente. De Boleslau, duque da Polônia, filho de Judite, sobrinho do imperador Henrique IV, recebeu o convite para pregar o evangelho aos pomeranos, povo que ele mesmo acabara de subjugar pelas armas. Otão requereu do Papa licença para poder aceitar tão sublime missão, e, acompanhado de muitos clérigos, pôs-se a caminho para Pomerânia. Só Deus sabe quanto trabalho os missionários tiveram no meio de um povo bárbaro, pagão e supersticioso. Mais de uma vez os sacerdotes idólatras tramaram contra a vida do bispo e dos seus auxiliares. Deus protegeu-os e tanto lhes abençoou as fadigas e sacrifícios que quase a Pomerânia inteira se curvou sob o doce jugo de Jesus Cristo. Otão erigiu muitas igrejas e transformou completamente o espírito dos pobres pagãos, e tendo entregue os destinos do novo rebanho ao bispo Adalberto, voltou para sua diocese. Tempos depois, veio-lhe a notícia de diversas cidades terem abandonado o cristianismo, entregando-se de novo às superstições pagãs. Pela segunda vez foi então a Pomerânia, mas as dificuldades e a pertinácia dos renegados foram tais que os companheiros de Otão quiseram entregar-se ao desânimo. O bispo, porém, exortou-os com estas palavras: não viemos aqui procurar o nosso bem-estar. Ou pensastes que nenhuma dificuldade deveria atravessar o nosso caminho? Desejava ver-vos todos prontos a aceitar a morte do martírio. Não quero, porém, expor ninguém. Quem não tiver a coragem de acompanhar-me, pelo menos não embarace os meus passos. Os missionários, ouvindo estas palavras do bispo, encheram-se de ânimo e recomeçaram os trabalhos. Deus abençoou-os de tal maneira que não só voltaram à igreja os que a tinham abandonado, mas ainda outras tribos pediram para ser admitidas na religião de Jesus Cristo. O regresso a Bamberg foi um triunfo. Sentindo, porém, a morte aproximar-se para ela, se preparou com todo o fervor. Louvando a Deus, entregou-lhe o espírito em 1139, na idade de 70 anos. Sem conta são os milagres com que Deus se dignou de glorificar o túmulo do apóstolo que se acha na igreja que ele mesmo construiu em Bamberg.
Santo Otão, rogai por nós.